boa tarde, Sr. Secretário de Estado, Srs. Embaixadores, minhas senhoras e meus senhores. Estamos iniciando hoje um ciclo de conferências, palestras ou colóquios, como foi aqui há pouco tempo referido. Este ciclo que estamos iniciando é para analisarmos um pouco o nosso futuro, os desafios complexos que nós temos pela frente, porque nós queremos que esta comunidade faça a diferença para os seus cidadãos. Não podemos esquecer que é uma comunidade composta por países cujo desenvolvimento é bastante disparo entre si, acabando por se refletir na nossa capacidade de caminhar ao mesmo ritmo. O desenvolvimento interno de cada um dos nossos países acaba por condicionar o que podemos fazer. Mas eu, como sempre, sou uma pessoa muito otimista. Eu acredito naquilo que faço. As críticas sobre a CPLP, que surgem esporadicamente, são aceitáveis na medida em que refletem uma insatisfação, resultante de as pessoas acreditarem que é possível fazer mais. Isso pode constituir uma pressão sobre o Secretariado Executivo e também sobre os governos, no sentido de exigir mais atenção à CPLP. A CPLP assume-se como um novo projeto político intergovernamental cujo substrato inicial foi a língua portuguesa, vínculo histórico e patrimônio comum incontornável dos 8, que constituem um espaço geograficamente descontínuo, mas unido pelo mar. Com a língua portuguesa, somos globais. Esse fator de unidade tem fundamentado, no plano mundial, uma atuação conjunta, cada vez mais significativa e influente. A CPLP tem procurado estruturar-se ao longo dos seus 16 anos de existência, refletindo a vontade política dos Estados-membros, as aspirações e expectativas dos seus cidadãos. A organização tem progredido no sentido de uma adaptação evolutiva das suas estruturas e recursos. Assim, a adaptação da CPLP às novas exigências de crescimento, derivadas de um maior dinamismo da organização nos cenários nacional e internacional e nas políticas dos Estados-membros, tem sido acompanhada por sucessivas alterações de seus estatutos. Eu acredito e tenho afirmado sempre que é possível fazer mais. Por este motivo, lancei o repto de realizarmos um conjunto de colóquios de reflexão sobre o futuro da CPLP durante a presidência moçambicana da nossa organização. O reforço, o aprofundamento dos nossos objetivos e relações devem abrir caminhos para uma ação coletiva, multilateral, nos mais variados setores de atividade. Ao revisitarmos os nossos fundamentos, esperamos obter as linhas de mudança e as novas linhas de orientação, de optimização na construção desta comunidade, na busca permanente da excelência para os nossos povos. Para enriquecermos esta reflexão, convidamos uma das mais distintas personalidades africanas dos nossos Estados-membros, o Dr. Carlos Lopes, que, a seguir a sua apresentação, iremos ouvi-lo. Na diplomacia internacional, o que conta mais do que tudo é a construção da confiança. E essa construção da confiança tem a ver com intangíveis, que não são possíveis de ler no manual. Portanto, é a prática diplomática e a qualidade dos interlocutores que cria essa confiança. E se essa confiança não for construída pedra a pedra, é muito difícil conseguir resultados espetaculares.
Portanto, se nós quisermos ter uma comunidade com as características que nós esperamos, ela tem que ser construída também numa base de confiança, pedra a pedra. Como é que isso pode ser feito? Vejamos, por exemplo, um exemplo interessante do que se vai passar daqui a uma semana e meia. Daqui a uma semana e meia, a União Africana vai comemorar 50 anos de história pan-africana, história institucional pan-africana. Os construtores dessa história pan-africana não incluem oficialmente nenhum lusófono, porque os construtores foram aqueles que fundaram a Organização de Unidade Africana, que é uma organização de Estados, e, portanto, na altura em que foi fundada a Organização de Unidade Africana, não havia um único lusófono que fosse liberto. Portanto, não havia Estados africanos de língua oficial portuguesa. E, no entanto, apesar dessa ausência do ponto de vista institucional, houve um reconhecimento alargado por parte de vários organizadores das comemorações que vão ter lugar daqui a uma semana e meia, de que muita da construção do ideal pan-africano passou por personalidades como Amílcar Cabral. E, inclusive, ele foi incluído na lista daqueles que devem ser homenageados oficialmente. Porquê? Por causa da contribuição singular que ele teve para estabelecer os parâmetros daquilo que nós consideramos ser hoje a definição do panafricanismo, porque há várias definições de panafricanismo. Há uma definição que é puramente territorial e há uma definição que tem rasgos até do ponto de vista racial, e há também uma definição mais cultural. Portanto, havia várias interpretações do ideário pan-africano, que, como nós sabemos, foi construído a partir da diáspora, e uma diáspora que tinha uma necessidade de identidade e de alteridade em relação ao lugar onde vivia. E, portanto, é com um enorme simbolismo que as comemorações daqui a uma semana e meia vão ter esse reconhecimento de um construtor desse ideal pan-africano, que não é outro senão aquele que disse que o papel da língua e da cultura eram extremamente importantes para a definição de uma frente civilizatória que poderia justificar a libertação nacional. E, portanto, não estamos a falar de um guerrilheiro como aqueles que existem hoje no Mali. Portanto, estamos a falar de uma personalidade sofisticada que era capaz de fazer análises filosóficas e que ainda hoje são utilizadas. E estas comemorações vão ter lugar num país, a Etiópia, que tem tudo a ver com o ideal de independência dos africanos, porque foi o único país que não foi colonizado e que, quando foi ocupado durante menos de uma década pelos italianos, protagonizou uma luta feroz para reconquistar a sua independência. E, portanto, esta Etiópia, que tem mais de 2000 anos de história e que é o segundo país a ser cristianizado no mundo, com a sua própria língua, a sua própria matemática, o seu calendário, as suas características intrínsecas únicas, é um lugar que tem muito a ver com a história da lusofonia. Porque a Etiópia é o primeiro reino africano em que Portugal envia uma embaixada. E uma embaixada que é uma forma de reconhecimento da soberania do outro. E estamos a falar do século XVI, portanto, não estamos a falar de uma coisa recente. E essa forma e esse reconhecimento da soberania tem uma criatividade muito interessante. Não vamos ter tempo agora de a explorar, mas tem a ver, inclusive, com uma certa definição daquilo que viriam a ser as relações externas de Portugal em relação à África. E muito do que se fez no século XVI teria sido fantástico se continuasse a fazer como no século XVI. Depois fizeram-se coisas um bocadinho diferentes. Mas no século XVI havia, de facto, alguns reconhecimentos muito importantes da soberania africana. E, como eu dizia, para continuarmos no simbolismo, estas comemorações têm um determinado número de presidentes que vão ser
convidados especiais e um dos convidados especiais é a Presidente Dilma. E eu acho que isto é uma coisa extraordinária porque mostra um reconhecimento especial também do relacionamento que existe entre o Brasil e a África. Não é por acaso que a Presidente Dilma é convidada. Quando se vê a lista dos convidados que vão falar em nome das diferentes regiões do mundo, nós detectamos imediatamente cumplicidades. Portanto, para o Médio Oriente quem vai falar é a Palestina, para as Caribas quem vai falar é Cuba, mas para a América do Sul quem vai falar é o Brasil. E eu penso que nós temos que reconhecer que neste momento estamos a viver um momento único que valoriza essas simbologias. Não faz muito tempo, exatamente há um mês atrás, eu fui convidado pelo governo sul-africano para fazer parte da cimeira dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e foi de facto extraordinário ver que na cimeira dos BRICS com os africanos havia na mesa três presidentes de língua portuguesa. Portanto, a Presidente Dilma, o Presidente Eduardo dos Santos e o Presidente Guebuza. Mas depois havia mais 2 representantes convidados de organismos internacionais, o Sr. Tomás Salomão, da SADC, e eu próprio, da Comissão Económica para a África, também de língua portuguesa. E eu, brincar, fui dizendo que a língua mais falada naquela mesa era o português. Os símbolos são importantes. Porquê? Porque eles trazem-nos a história, e a história é, de facto, uma das vertentes da nossa unidade. As outras estão relacionadas com ela, como seja a língua e a cultura. E estes 3 vértices constituem, de facto, os elementos para uma definição identitária que é aquela que mais nos aproxima, dadas as características da descontinuidade geográfica. Eu poderia falar muito, e com prazer e com emoção, sobre estas relações simbólicas que nos trazem, de facto, esta teia, este emaranhado de cumplicidades a nível histórico, linguístico e cultural. Mas não é disso que eu queria falar hoje. Eu quero falar hoje do outro elemento, da outra dimensão que me parece fundamental para o futuro da comunidade. E essa é a dimensão económica. Tenho o enorme prazer de ver ali ao fundo desta sala o reitor do ISCTE, que é justamente um coordenador de um estudo feito sobre a importância económica da língua portuguesa, um estudo que nos demonstra que nós, de facto, temos algumas características a favor desta comunidade, se elas forem bem utilizadas. Portanto, não é só o facto de termos 250 milhões de pessoas no universo de fala portuguesa. E vou dizer o universo porque, como nós sabemos, em muitos dos países o português não é necessariamente dominado pelo conjunto da população, mas ele acaba por ser, digamos, o vértice, por várias razões. Nós temos 3,7% da população mundial, mas já 4% da riqueza mundial e, embora estes números pareçam relativamente pequenos, à escala global, eles são de facto extraordinários, porque com este tamanho, relativamente pequeno, com este tamanho, à escala global, o português é a 4ª língua materna mais falada no mundo e o português é a 7ª língua mais utilizada no mundo. E para mais digamos, confirmação da importância da língua portuguesa, é uma das línguas que mais cresce na internet, estando já em 6ª posição, mas como todas as projeções a apontarem que provavelmente chegará à 4ª posição com a influência do Brasil. Então nós temos aqui uma dimensão económica extraordinária que é preciso explorar. Mas para nós podermos explorar completamente esse potencial, nós primeiro temos que entender as características da CPLP tal como ela existe atualmente. Há uma coisa que se chama a CPLP, que é a organização, e há outra coisa que é a comunidade. A comunidade é mais do que a organização. A organização é um pilar para poder produzir, digamos, dinâmicas dentro dessa comunidade. Mas a comunidade é o conjunto dos países.
E se não houver vontade política, se não houver energia por parte dos próprios membros da comunidade, a CPLP pouco pode. A CPLP está um pouco ao dispor da ambição ou do nível de ambição desta comunidade. E essa ambição ela é caracterizada hoje em dia por 3 características. A primeira é a cooperação político-diplomática, a segunda é a cooperação técnica e a terceira, digamos, é a dimensão cultural. Pode haver um N número de atividades para além destas, mas estas 3 são aquelas que são reconhecidas como as mais importantes na comunidade. Vejamos cada uma delas, rapidamente. Na coordenação político-diplomática há muitas vitórias a reclamar, sendo que a última é a eleição do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Cada uma dessas vitórias, embora não sejam específicas da CPLP, são vitórias da comunidade, porque permitem à comunidade ter uma projeção mundial e global através da presença dos seus agentes e, neste caso, as suas personalidades também. Talvez a vitória diplomática mais importante da CPLP desde a sua fundação tenha sido a evolução da situação de Timor e a própria independência de Timor. E eu penso que nós podemos encontrar, se fizermos uma lista, muitas outras vitórias importantes desta comunidade. No âmbito da cooperação técnica também se podem encontrar muitas vitórias, nomeadamente o facto de haver uma vontade quase benigna de vários agentes, a nível relativamente fragmentado e disperso, para tomarem iniciativas várias de coordenação na área da cooperação, de intercâmbio de experiências, de intercâmbio de conhecimentos e um certo prazer, uma certa vontade de se encontrarem entre técnicos e até entre responsáveis ministeriais dos vários setores de atividade dentro da comunidade. E, finalmente, na área da cultura, nós deveríamos esperar ainda mais. Mas aqui, digamos, as vitórias já são um bocadinho mais modestas, porque o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que deveria servir de catalisador de uma política linguística comum, enfim, não conseguiu ainda responder a esse nível de ambição por falta de meios e por vários outros problemas que são conhecidos. E nós podemos considerar que há outros elementos importantes que definem esta coordenação ou esta política na área cultural que não são necessariamente protagonizadas pela CPLP, mas que acabam por ter um impacto muito grande na comunidade, nomeadamente o acordo ortográfico e, evidentemente, o próprio Prémio Camões de Literatura, se quisermos só dar 2 exemplos, não é? Que são talvez os mais emblemáticos. E nós temos, em cada um destes exemplos, bastantes limitações e bastantes falhas, como sabemos, aqui as vitórias não são tão bem cantadas. Bom, nós temos várias fases de evolução da comunidade. Tivemos, na realidade, uma comunidade que começou antes da CPLP, que era a dos países africanos de língua portuguesa, que depois se alargou a 2 outros e depois a um terceiro. E, portanto, esta formatação tem sido uma dinâmica de continuidade, mas que tem tido também algumas rupturas e que tem sido relativamente complexa. Mas tinha uma trajetória mais ou menos definida, mais ou menos previsível, até 2008, 2009. Em 2008, 2009 acontece a crise financeira internacional e essa crise financeira internacional foi, digamos, a ponta de um iceberg muito maior que passou a ser mais visível, que é justamente a redefinição de uma nova geografia política no mundo. Essa nova geografia política do mundo trouxe um protagonismo muito grande do Brasil. Portanto, uma das resoluções ou de vias de resolução da crise foi a criação do G20. O Brasil é o único país de língua portuguesa que é membro do G20. E trouxe também uma demonstração das debilidades da situação portuguesa. Não vou entrar aqui em detalhes sobre as implicações exatas da crise financeira de 2008-2009, mas é forçoso reconhecer que, desde essa altura, Portugal entrou numa trajetória recessiva e que dessa trajetória recessiva tiveram também consequências as suas relações com os demais membros da comunidade. Logo, em relação ao Brasil, onde Portugal era um grande investidor e deixou de ser, e, portanto, passou, inclusive, a retrair-se em relação aos investimentos já feitos. Logo, em relação aos outros países
africanos de língua oficial portuguesa e Timor, com os quais Portugal tinha uma política ambiciosa de cooperação técnica que agora está em fase de recomposição e, portanto, necessita de novas propostas e novos desenvolvimentos. Mas o mais importante é, de facto, o reconhecimento de que esta mudança do potencial ou das possibilidades de Portugal no curto prazo tem implicações diretas na recomposição, na reconfiguração da comunidade e, portanto, a trajetória previsível deixou de o ser e, portanto, estamos num momento em que vale a pena refletir sobre o futuro da comunidade. E se ela passa necessariamente pelo vetor económico, como eu penso, então nós temos aqui que ver quais são as implicações, as características dessa recomposição. Para mim, são, nomeadamente, 3. A primeira é de que nós estamos a viver o crepúsculo da ajuda ao desenvolvimento. Isto não é um problema específico dos países da comunidade, mas é um problema que a comunidade tem que refletir e que, a meu ver, tem que levar a uma nova visão do relacionamento entre os membros da comunidade. E eu vou elaborar um pouco sobre esta questão em relação à África no final da minha intervenção. A segunda implicação é de que nós agora temos todos que apostar nas novas tecnologias. Portanto, o futuro da comunidade passa em grande medida pelo investimento que se fizer com as novas tecnologias. Portanto, hoje em dia temos uma aceleração bastante grande da influência das novas tecnologias e, portanto, se nós cada vez mais utilizarmos essas ferramentas em língua inglesa ou em qualquer outra língua que não seja o português, nós vamos ter, de facto, consequências graves. Porque, por exemplo, vejamos, hoje em dia, na geração de conteúdos na internet em língua portuguesa, o primeiro país é o Brasil, mas o segundo é os Estados Unidos, em geração de conteúdos em português. Portanto, por várias razões, é porque aí estão os softwares. Portanto, quando a Microsoft transfere ou traduz os seus programas em português, não faz necessariamente aqui em Portugal, não é? Portanto, registra nos Estados Unidos e por aí fora. Portanto, os grandes conglomerados na área das tecnologias de informação estão nos Estados Unidos, em grande parte, e aí está-se a gerar muito conteúdo em língua portuguesa. E nós temos uma terceira consequência, que é o soft power. E esta terceira consequência é tentar dirigir ou canalizar as energias da comunidade para uma melhor utilização do soft power, porque esse é um poder gigantesco que tem a comunidade e que não está a ser completamente utilizado. Portanto, passando por essas 3 consequências, crepúsculo da ajuda ao desenvolvimento, a necessidade de reorientar o relacionamento económico entre os membros da comunidade, as novas tecnologias e o soft power, temos os elementos para uma estratégia que eu não tenho, evidentemente, aqui a pretensão de elaborar, mas apenas de sugerir algumas pistas de reflexão. Vejamos, por exemplo, na área da ajuda ao desenvolvimento. A ajuda ao desenvolvimento, hoje em dia, representa umas migalhas, porque o conjunto da ajuda à África, por exemplo, para tomarmos isso como elemento de comparação, são cerca de 25 mil milhões de dólares. E só as transferências de imigrantes para a África, para os seus países de origem, são 32 mil milhões de dólares. Portanto, estamos a ver que apenas a diáspora africana faz mais do que todas as máquinas e ferramentas que existem em termos de ajuda ao desenvolvimento. Mas o que é mais importante é de que nos últimos 10 anos houve uma evolução tão rápida das características económicas da África que estes montantes passaram a ser relativamente pequenos em relação ao investimento externo, em relação ao comércio, em relação ao próprio facto de que as economias cresceram a uma velocidade entre 5% e 6%, e como consequência disso nós temos hoje em dia uma situação em que, por exemplo, os bancos centrais da África têm em reservas $500 bilhão. E $500 bilhão é qualquer coisa de significativo, porque se nós tomarmos apenas 5% de $500 bilhão, temos o equivalente à ajuda ao desenvolvimento. Portanto, 5% dos bancos centrais africanos postos a render através de um fundo para a reabilitação de infraestruturas, como está a propor
o Banco Africano de Desenvolvimento, que é um banco com classificação AAA, para aqueles que entendem de classificação bancária, portanto não apresenta grandes riscos, é o mesmo montante que ajuda ao desenvolvimento. E, portanto, nós estamos a falar de uma realidade muito diferente das décadas anteriores e, portanto, é preciso reequacionar tudo isto à luz destes desenvolvimentos. E pode-se dizer, bom, mas isso é a África. E quanto à África de língua oficial portuguesa, será que a situação é igual? Bom, todos conhecem a história de Angola e a relação de Angola em relação a Portugal, por exemplo. Quer dizer, passou-se a uma situação de inversão total, não é? De fluxo de capitais e de fluxos migratórios também. E agora vai acontecer provavelmente a mesma coisa em relação a Moçambique, porque as reservas de gás de Moçambique que acabam de ser descobertas são equivalentes ao do Qatar. E, portanto, nós vamos ter uma situação completamente diferente da que imaginávamos no espaço de crescimento de Moçambique. Moçambique agora tem problemas de saber como é que cada um desses investimentos, por quantas multiplicações do produto interno bruto vai ser. E, portanto, é um problema difícil de gerir. Só para dar um exemplo, portanto, quando uma companhia italiana, a Eni, decide vender 20% de um dos blocos, que é apenas um dos blocos de exploração de gás, a uma companhia chinesa, vende por 4,2 bilhões de dólares, ou 1.000 milhões de dólares, e ainda não saiu nenhum gás. Portanto, imaginem o que isso significa, não é? Em termos de esperança do potencial desse bloco, mas esse é apenas um dos blocos. E, portanto, nós estamos aqui numa situação em que a comunidade se continua a falar de cooperação técnica à la Francophonie ou Commonwealth, está a ir num caminho errado. Portanto, hoje em dia as configurações têm que ser diferentes e temos que pensar de uma forma diferente, de interesses económicos e, portanto, tem que se apostar muito mais em empresariado, investimentos, capacidades de conjugação de interesses comuns para criar plataformas que tenham em conta a descontinuidade geográfica e possam potenciar essa descontinuidade geográfica para benefício da comunidade, mais do que propriamente a tradicional forma de ajuda ao desenvolvimento. Portanto, temos aqui uma necessidade de reflexão profunda que nos leva a novos caminhos. Em relação às novas tecnologias, é a questão do investimento na internet. Portanto, há uma discussão que não é nova entre Portugal e Brasil, nomeadamente para financiar a utilização de português nas Nações Unidas. Esse projeto, politicamente importante, ambicioso, custa mais ou menos 120 milhões de dólares. E esses 120 milhões de dólares investidos no potenciamento de uma melhor utilização de plataformas comuns na internet têm um rendimento muito mais elevado para a comunidade. Portanto, não quero aqui, politicamente, estar a fazer escolhas, porque não me compete, mas que do ponto de vista económico, a racionalidade desse investimento não tem sentido em relação àquilo que se pode potenciar com outro tipo de investidas, acho que fica bastante claro e qualquer análise o provará facilmente. Mas o caminho de investir nas novas tecnologias passa necessariamente pelo acordo ortográfico. O acordo ortográfico, que não pode ser reduzido apenas à sua dimensão ou necessidade económica, é, no entanto, um elemento extremamente importante para nós podermos sair de uma posição marginal de utilização linguística em determinados domínios para uma posição, digamos, mais fácil de inserção nos vários mercados oferecidos pelas novas tecnologias. Em relação ao soft power, bom, aí comandados pelo Brasil nós temos grandes possibilidades como comunidade. Aí pela frente, o Campeonato do Mundo, Olimpíadas, são apenas algumas demonstrações desse soft power imenso que a comunidade tem e irá ter. E o posicionamento em organismos internacionais certamente é muito importante. Eu falei da OMC, mas também houve a FAO, que agora é dirigida por um brasileiro, e nós podemos também mencionar o facto de que a União Europeia é dirigida por um português e o Alto Comissariado para os Refugiados também é dirigido
por um português. Não vou falar da minha modesta pessoa, mas enfim, na África também temos ali uma pedrinha. E, portanto, eu acho que isto nunca aconteceu. Pura e simplesmente nunca aconteceu. Ao mesmo tempo. E, portanto, nós temos aqui que utilizar também a soft power. Mas soft power vai muito para além de posicionamento de algumas lideranças e também de grandes eventos e de grandes atividades. Tem a ver, de facto, com uma influência crescente que se sente por parte do Brasil e que, por arrastamento, todos nós, comunidade, podemos beneficiar. Os africanos fizeram a sua parte. Por exemplo, foram os primeiros a conseguir que um organismo internacional tivesse a língua portuguesa como língua oficial. Começou por ser a Organização Mundial de Saúde África e agora é também a União Africana. E, portanto, nós temos uma situação em que o português é uma das 4 línguas oficiais da África. E, tendo em conta a geopolítica africana, não é de se menosprezar. E nós podemos ver em cada um dos países africanos de língua oficial portuguesa uma grande influência na sua sub-região, com exceção do meu país. Mas nós não perdemos pela demora. Temos, de facto, que ver também que estas notícias positivas às vezes são contrariadas por alguns desenvolvimentos menos positivos. Por exemplo, eu, de uma forma muito informal, portanto não posso ser citado nas minhas funções oficiais, não fiquei muito contente com a decisão do Ministro da Educação do Brasil de terminar o programa Ciência Sem Fronteiras para as universidades portuguesas. Acho que, do ponto de vista da comunidade, é uma pedrada no charco, porque o programa Ciências Sem Fronteiras é um programa para posicionar bolseiros brasileiros em universidades estrangeiras. Havia uma apetência muito grande para vir estudar em Portugal e o ministro, que é um ministro muito sensível e muito bem cotado no Brasil, achou que os brasileiros têm que enfrentar o desafio da segunda língua. Portanto, e não se sentirem só no conforto de estudar em português. Portanto, têm que se dirigir a outras universidades que não são necessariamente de língua portuguesa. Eu acho esse objetivo louvável, mas acho que esse objetivo não pode ser radicalizado. E dizer, não, mas em português é que não, de certeza. Porque também há ciência em português. E também temos o exemplo de muitas vezes, não é? Quer dizer, não haver concertação necessária a nível político-diplomático para potenciar a utilização do soft power. E em relação às novas tecnologias, há uma falta de coordenação, ou, aliás, há uma descoordenação enorme de políticas entre os membros da comunidade e, portanto, eu aqui lanço um desafio amigável ao secretário-geral para que tome este assunto como um dos grandes desenvolvimentos que a comunidade pode ter no futuro. Não vou falar muito mais, porque acho que temos que ter um pouco de debate, é mais interessante, mas vou mencionar apenas de que as megatendências demonstram que normalmente podemos esperar, por volta do ano 2040, que a África tenha a maior reserva de mão de obra do planeta, não só em número, mas também a mais jovem, e vai ser uma mão de obra urbanizada, vai ser uma mão de obra conectada, vai ser uma mão de obra completamente diferente, mais educada do que aquela que nós conhecemos até agora. E, portanto, estas grandes megatendências apontam na direção de que o planeta, no seu conjunto, e a comunidade, no seu particular, tem que contar muito com os jovens. E os jovens, no futuro, vão estar, na sua grande, esmagadora maioria, na África. Muito obrigado. Vou abrir um pouco, não é? Não nas minhas funções oficiais. É o seguinte, nas Nações Unidas, para se chegar a uma atenção do Conselho de Segurança,
e, portanto, passar-se a fazer parte da agenda de resolução de conflitos da comunidade internacional, há muitas etapas, não é? Eu posso dar aqui uma lista enorme de conflitos que não fazem parte sequer da agenda. Por exemplo, há um conflito na Malásia, na província de Sabah, não está no Conselho de Segurança. As ilhas Mindanao têm uma revolta nas Filipinas, não está no Conselho de Segurança. Em Irian Jaya, na Indonésia, não está no Conselho de Segurança. Existe quase uma população de 150 milhões de pessoas afetadas pelos conflitos dos Naxalites na Índia, não está no Conselho de Segurança. Nós temos uma infinidade de conflitos que não estão no Conselho de Segurança. Portanto, não é automático que todos os conflitos aparecem no Conselho de Segurança. Eles aparecem no Conselho de Segurança quando, nomeadamente, alguns dos protagonistas ou algumas das partes interessadas conseguem provocar o interesse do Conselho de Segurança e da comunidade internacional, ou esta tem interesses geoestratégicos no que se passa em determinado país. Nós estamos na situação paradoxal na Guiné-Bissau de ter o conflito inscrito no Conselho de Segurança, mas de não ser suficientemente importante do ponto de vista geoestratégico para engendrar uma resposta do tipo daquela que o Ali está a propor. Porquê? Por várias razões. A primeira razão é de que, normalmente, depois do que se passou na Somália e no Kosovo, houve uma retração muito grande do Conselho de Segurança em intervir em terrenos onde não tenha o controle total da situação. Isto para evitar, digamos, uma distribuição de culpas do tipo daquela que foi feita depois dos acontecimentos do Ruanda. E, portanto, há uma certa reserva, uma certa caução que é exercida e que precisa, normalmente, de construir um consenso dos vários intervenientes nos processos de mediação. E quanto mais mediadores existirem, mais difícil é a solução. No caso da Guiné-Bissau, como nós sabemos, existe uma diferença de opinião entre as Nações Unidas, a União Africana, a CEDEAO e a CPLP. Estas diferenças de opinião agora foram sincronizadas, foram maturadas, cristalizadas numa posição comum dos quatro. Mas isto é recente e, portanto, está em construção. Até haver essa maturação e esta cristalização, havia uma tensão de 4 posições diferentes. Quando isso acontece, em todas as circunstâncias que eu conheço, não existe saída imediata fácil para a mediação. Porque imediatamente se mobiliza em cada uma dessas várias organizações as forças, as energias e também os anticorpos para não permitir que outras posições possam avançar. Não estou a dizer que elas estão certas ou erradas. Do ponto de vista apenas da mecânica, torna-se muito difícil encontrar uma saída. E porquê que isto aconteceu na Guiné-Bissau? Caso inédito. 4 organizações com 4 posições diferentes. Nós temos muitas coisas inéditas na Guiné-Bissau. Fomos os primeiros a proclamar a independência de forma unilateral. E portanto, nós temos criado e contribuído para o direito internacional. Não pelas melhores razões, sempre, mas de facto somos muito criativos. E portanto, nós temos esta situação que leva a que seja extremamente difícil que a comunidade internacional possa entender-se de uma forma simples, porque os protagonistas nacionais conseguiram formas de manipulação das posições internacionais extraordinárias. Extraordinárias. Portanto, é difícil, quando se toma em consideração os principais protagonistas da Guiné-Bissau, dos conflitos na Guiné-Bissau, é difícil de saber qual é a sua posição, não num determinado momento, mas ao longo do tempo. Porque mudam de posição várias vezes. Todos, não é? Quer dizer, e num espaço de 30 anos, eu já não sei quem é quem. Porque há muito zigue-zague. E, portanto, isto torna o papel dos mediadores e da comunidade internacional extremamente difícil. Portanto, eu acho que nós temos que ter um pouco de paciência e não pensar que a solução para este tipo de situação vai vir de fora. A solução tem que vir de dentro. Aliás, a raiz e o fundamento do desenvolvimento é, digamos, a capacidade autónoma de um determinado agente, neste caso de um povo, de poder tomar o destino nas suas mãos.
Quem nos ensinou isto foi Amílcar Cabral. Portanto, não vamos agora deitar isso tudo para a peneira. Portanto, é preciso encontrar uma solução interna. E essa solução interna não é fácil, mas ela tem que ser tentada. Carlos Lopes, vencida a timidez, creio que o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros do Governo de Portugal quer formular-lhe uma pergunta. Depois o professor Azeredo e uma outra oradora que aqui está. Em primeiro lugar, não sei se está ligado. Está ligado? Se não está, eu passo o meu microfone, Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, Dr. Carlos Lopes, queria felicitá-lo pela sua excelente apresentação. Agora sim. Queria felicitá-lo pela sua excelente intervenção e também o Sr. Secretário Executivo pela brilhante intervenção que também fez aqui antes. Dá-se a curiosidade de nós termos almoçado hoje e de termos, ao almoço, debatido grande parte das questões que também levantou aqui, e por isso a minha pequena questão tem a ver justamente com o setor privado e com a vertente económica que a CPLP pode vir a adquirir. De que forma é que acha que politicamente se podem dar passos mais decisivos para que se tornem mais fáceis as relações económicas entre os países da CPLP? Eu acho que há um potencial enorme, porque nós temos aqui alguns bancos portugueses que começaram por ser agentes importantes de private equity e que conseguiram até mobilizar parcerias importantes com bancos brasileiros e com outros agentes económicos interessados no investimento na África. E, portanto, eu acho que é esse o caminho. Tem que se investir menos na cooperação técnica tradicional e mais neste tipo de veículos. E penso que o savoir-faire, digamos, o conhecimento já existe, nomeadamente do setor bancário, mas para além do setor bancário, e é preciso potenciá-lo. Quando eu vejo, por exemplo, algumas das atividades de uma empresa como a Portugal Telecom ou como a Galp, é claro que eles têm uma estratégia de expansão que passa necessariamente pelo espaço da comunidade. E era preciso ver mais agentes com esse tipo de ambição, com esse tipo de estratégia. O que me parece é que neste momento essas estratégias são de empresas, ainda não estratégias mais concertadas da própria comunidade. Por exemplo, o que se passa a nível do espaço aéreo dava pano para muitas discussões de tipo estratégico que poderiam posicionar melhor o conjunto da comunidade em termos de investimento, em termos de conexões, relações, etc. E isso não é feito. Portanto, veja aí gaps que podem ser aproveitados e certamente uma das sugestões que eu gostaria de fazer era que a comunidade ou algum dos países membros pudesse acolher uma reunião de reflexão estratégica sobre os investimentos cruzados dentro da comunidade. Professor Esmeralda Azevedo. Muito obrigado, Dr. Carlos Lopes, por mais uma vez o ouvir e sempre bem, trazendo-nos sempre informações que são muito úteis. A minha questão, as questões que eu ia apresentar estão um bocadinho prejudicadas pela intervenção do Sr. Secretário de Estado, mas entretanto penso que ainda tenho oportunidade para pedir a sua reflexão sobre o seguinte. Os Estados que ao fim e ao cabo nos representam e que têm a responsabilidade pelo nosso bem-estar. Penso que ainda é um dos fins fundamentais que a ciência política vem ensinando. Nós sabemos os constrangimentos que o mundo está a atravessar e as preocupações que acabou aqui de dizer que o apoio ao desenvolvimento vai ser prejudicado pelas dificuldades que Portugal está a ter neste momento. Mas eu costumo dizer, eu não quero dificuldades, eu quero oportunidades. E as oportunidades que me parece, e por aquilo que falou, que 2040 vai ser um patamar fundamental para a África, e nós temos que fazer com que os africanos se desenvolvam, senão não fizemos nada. Para o efeito, a formação é fundamental. E a formação obriga a meios que são importantíssimos, meios que os poderes políticos instituídos não conseguem gerar. Mas,
Se houver, na minha ótica, uma intenção superior no sentido de conduzir os empreendedores, os empresários, a contribuírem com uma pequena cota à parte para a formação dos técnicos que efetivamente vão precisar e não deixar isto à custa das bolsas que as próprias universidades geram, eu penso que poderá ser um fator que nos poderá ajudar a chegar a 2040 efetivamente com aquele homem que nós queremos, homem formado e que consiga manipular e manusear as tecnologias que ao fim e ao cabo trazem o desenvolvimento. Penso eu que são as reflexões que eu gostaria que nos ajudasse e como também estão aqui os representantes dos Estados-membros que façam chegar também as nossas preocupações da sociedade civil, que ao fim e ao cabo são essas, que é fazer com que o homem se sinta bem e seja feliz e há meios suficientes para isso. Obrigado. Professor Esmeraldo, grande conhecedor da área da educação, deixe-me dizer o seguinte: 6 dos 10 países que mais crescem no mundo estão em África. 10 dos países que mais crescem, 10 dos 20 países que mais crescem no mundo estão em África. Em termos de região, a região africana é a que mais cresce neste momento. Não tem competição de nenhuma região. Portanto, segundo as previsões do FMI para o próximo ano, portanto, vai crescer a mais de 5%. Isto é média. Mas existem pelo menos uma dezena de países a crescer com 2 dígitos. Este crescimento, ao contrário do que se imagina, não vem apenas da exploração de novas reservas minerais, petróleo, gás, etc., todas essas descobertas que eu estava a mencionar. Não. 2/3 deste crescimento, 2/3, vem do aumento do consumo interno. Isto, em termos práticos, significa que está a aumentar a classe média na África. E é uma classe média com poder aquisitivo e é uma classe média que se está a expandir rapidamente. Esta classe média, e sobretudo aquela parte da classe média com mais poder aquisitivo, que segundo a Ernst & Young são cerca de 159 milhões de africanos, tem poder aquisitivo para pagar educação de qualidade. Portanto, estamos a falar de cerca de 15 a 16% da população africana. Mas esses 15 a 16%, consideremos a elite, tem meios de pagar a sua própria educação e paga a sua própria educação, mas neste momento paga fora da África, porque não encontra oferta na África para o nível de qualidade que ambiciona para os seus filhos. Isto é verdade para a educação, como é verdade para todos os outros tipos de consumo da classe média. E, portanto, nós temos um potencial enorme para que todos aqueles agentes que queiram responder a esta demanda possam investir nestes domínios. E, portanto, vê-se isso em determinados países, não é? Portanto, a Nigéria é um bom exemplo. E, portanto, o desafio está aí. Não é? É conseguir, através das respostas organizadas, saciar esta vontade de consumo que já é a principal responsável pelo crescimento africano. E ao contrário do que as pessoas pensam, do ponto de vista da inovação tecnológica, a África tem grandes exemplos de inovação tecnológica. Eu vou dar apenas 2 exemplos para mostrar que nós temos que mudar muitas vezes os clichês que temos. Não é? A Bombardier, que é, digamos, o concorrente principal da Embraer no Brasil, para o lugar de 3º produtor mundial de aviões, está neste momento a produzir aviões em Marrocos. Portanto, existem cerca de 10 mil marroquinos que trabalham na indústria aeronáutica. E, portanto, já se fazem aviões em África. Isto é um exemplo. Outro exemplo é a da telefonia celular sendo usada para efeitos de operações bancárias, em que a África lidera mundialmente com metade das transações mundiais. Metade. E, portanto, não só lidera, mas foi a inventora das principais soluções de mobile banking no mundo. E, neste momento, temos um indivíduo como o presidente, diretor-geral da Google,
a dizer que Nairobi é um polo de criatividade mundial e está a instalar um dos seus grandes laboratórios de pesquisa em Nairobi por causa dessa grande criatividade. Muitas vezes a necessidade aguça o engenho. Carlos Lopes, tem mais 3 questões para encerrarmos esta sessão. É a professora Fátima Monteiro, o deputado Galiza Matos, em representação do Parlamento moçambicano, e o Dr. Paulo Pinheiro, do Conselho Nacional da Juventude de Portugal. Começo pela professora Fátima Monteiro. Muito boa tarde. Eu começo por saudar Carlos Lopes, a quem não tive o privilégio de ouvir já há alguns anos. Penso que terá sido há uns 6, 7 anos, naquela Conferência Europa-África organizada pelo Instituto de Estudos Estratégicos. Felicito, portanto, a CPLP por esta iniciativa e por nos ter dado este privilégio. Eu gostaria de me dirigir, antes de mais, ao investigador Carlos Lopes, que foi pioneiro na criação de um centro de investigação na Guiné-Bissau, que foi, entretanto, destruído durante a guerra, ao dirigente da UNITAR, para colocar a seguinte questão. Eu estou a regressar de Cabo Verde, onde estive durante 1 mês e meio a fazer investigação, a trabalhar num projeto, e verifiquei, e também para tentar tirar o pulso às possibilidades de articulação entre o que se vai fazendo a nível de investigação internamente e as competências externas. E verifiquei que a dificuldade é enorme. Não existe neste momento uma reflexão séria sobre estratégias de envolvimento, de inclusão das potencialidades externas, esse nível. Levei uma proposta subscrita por alguns colegas meus aqui em Portugal, cabo-verdianos aqui em Portugal, a trabalhar nas universidades portuguesas, de criação de algo semelhante à Fundação para a Ciência e Tecnologia em Cabo Verde, uma Fundação para a Ciência em Cabo Verde. Sei que Moçambique está em vias, ou já está em fase de instalação, um centro de investigação com bastantes ambições em áreas mais voltadas para a tecnologia, penso eu. Angola, idem aspas. Qual será o papel da CPLP, qual é que vê que seja o papel da CPLP em ajudar a criar centros, polos de excelência em termos de investigação? Se justifica que seja especializado por países, ou se existiria a semelhança do que acontece com o ILP, localização num só desses países, para maior aproveitamento eventualmente dos recursos, se não se justificaria a criação de um centro de excelência em termos de investigação com a eleição de algumas das áreas prioritárias, por exemplo, na área do meio ambiente, ordenamento de território, questões desse género. E pronto, gostaria de ouvir a sua opinião sobre esta questão. Talvez 2 ou 3 perguntas. O embaixador Murar de Muragi, que não querem limitar o tempo de resposta ao Dr. Carlos Lopes. Portanto, eu lanço um apelo, percam a timidez. Falem com o Dr. Carlos Lopes. Obrigado. Não vamos ficar eternamente também. Claro, Sr. Embaixador. Eu começo por agradecer, de facto chamo-me Galiza Matos Júnior, estou em representação, sim, num outro evento, num seminário de jovens líderes do espaço lusófono e ibero-americano sobre inovação, emprego e empreendedorismo. Tive por via da organização o convite também para vir a este espaço, pelo que agradeço e desde já os meus parabéns pela excelente ação. Puxando a sardinha brasa e para Moçambique, em relação a algumas questões que gostaria que elaborasse, será feito um investimento mais ou menos na ordem, referiu-se muito bem, poderemos chegar a níveis iguais ao do Qatar, da Rússia e dentre outros países, um investimento na ordem dos 18 bilhões de dólares nos próximos 3 anos em Palma, tanto em Cabo Delgado, um investimento bastante grande, de um total de cerca de 90 bilhões de dólares. A questão que se coloca diretamente assim é em relação à forma como
nós, os moçambicanos, deveríamos, porque em determinadas alturas nós verificamos algumas fricções na sociedade, normalmente pelo facto de algumas comunidades acharem que aquele bem que ali está deve beneficiar diretamente certas comunidades. Que experiências é que nos pode deixar para este efeito? Igualmente, em relação a este facto, nós temos grandes quantidades de carvão em Tete e igualmente do gás. Como fazer o uso destes bens sem necessariamente fazer a exportação na sua totalidade, tendo em conta o apetite muito grande e voraz da Índia e da China, neste caso os grandes consumidores. Algumas questões têm estado a acontecer com as potências, as grandes potências, e neste caso não deixarei de dizer, a Rio Tinto, que gera lucros de cerca de 16 bilhões de dólares, e a Vale, que estão a concorrer para o carvão. Notam-se algumas, permitam-me, guerrinhas, mas que de fundo têm algum lado comercial muito importante, como fazer com que estes players, com que estes atores que estão ali no mercado atuem de melhor forma. Em algum momento, a Vale, aparentemente por ser uma empresa brasileira, sem alguma expressão, e que adquiriu a Tabolt canadiana, salvo erro, e por estar a atingir proporções muito grandes no domínio do carvão, poderá estar a criar alguns ciúmes a Rio Tinto, que já é uma empresa muito potente. Para finalizar, em relação a alguns produtos, o país exporta camarão, alumínio e açúcar. Referiu-se a esta questão da Eni, que fez a venda de alguma percentagem à China Oil and Gas Company, mas no aspecto jurídico, creio eu que o país deve fazer um pouco mais, porque efetivamente algumas receitas aparentemente não param no nosso país, e isto liga-se a uma questão que tenho em relação recentemente às declarações do ex-secretário-geral Kofi Annan, que referia-se que a África perde cerca de 38 bilhões de dólares em transações desonestas que são feitas por alguns países. Eu gostaria de ouvir alguma elaboração à volta deste aspecto. Portanto, a minha preocupação é esta, e como não tornarmos-nos numa Nigéria que tem quantidades enormes de petróleo a serem perdidas a favor das grandes multinacionais, a Shell e por aí em diante, e beneficiarmos efetivamente daquilo que temos como recurso do nosso país. O meu muito obrigado e mais uma vez os meus parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Embaixador Monargis, Dr. Carlos Lopes, também cumprimentar os convidados e todas as pessoas aqui presentes. Só fazer uma pequena introdução, pedindo desculpa por algum grupo de pessoas que chegou um pouco mais tarde. Somos um grupo de jovens líderes que está a participar no seminário ibero-americano e lusófono de jovens líderes, e que, como o Edmundo também acabou de falar, que fala sobre inovação, emprego e empreendedorismo. E decidimos também não perder esta oportunidade de ouvir também as suas palavras, e o tema é interessantíssimo e estratégico. Queria pelo menos colocar duas questões. E são duas questões que têm a ver com uma questão geracional. A primeira, nós estamos a observar em alguns países da CPLP, não em todos, mas em alguns países da CPLP, o facto de as novas gerações, as pessoas mais jovens, estarem a perder essas oportunidades. Podem, por um lado, ser a geração mais qualificada que esses países já tiveram, mas por outro, são aquelas que têm menos oportunidades. Isto, obviamente, vai ter implicações futuras na CPLP, tanto pelo desequilíbrio que vai haver entre países, como, por outro lado, um decréscimo da capacitação desses países para se afirmarem no espaço internacional. O que tem a dizer sobre isso? Quais são as soluções que a CPLP pode dar a este potencial fraqueza dos países membros da CPLP? Em segundo lugar, e tem que ser uma pergunta, espero eu, irreverente, e não sei se já a referi no início, tem a ver com a China. E tem a ver com os recursos naturais que os países da CPLP têm. Neste momento estamos a ver uma aposta muito forte da China em alguns países da CPLP, e em termos de competitividade com outros países da CPLP, está a levar um certo avanço. Obviamente que a contrapartida tem a ver com uma exploração de recursos, tendo em conta que daqui a uns 10 ou 20 anos a China vai ser, à partida, 1/5 ou 1/4 de consumidor de água, sendo, pelo menos dizendo que o petróleo do século XXI vai ser a água.
que capacidade tem a CPLP para não desperdiçar os seus recursos e qual é que é a influência da China, tendo em conta que falamos de globalização, e falou em fatores-chave para fora, ou seja, que atualmente nunca antes havia pessoas que pertenciam aos países da CPLP que estavam em lugar-chave. Mas também estamos a observar o outro lado da globalização, que é o mercado livre e recebendo esses países. Por isso gostaria de saber a sua opinião, qual é a influência da China e o equilíbrio ou o desequilíbrio que poderá ter para o futuro da CPLP. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou tentar responder essas três questões, três grupos de questões, na realidade. Em relação a Cabo Verde e ao potencial que poderá eventualmente existir, Fátima, de tentar uma coordenação de políticas na área da ciência e da inovação através do apoio institucional à criação de determinados mecanismos. Eu penso que não é propriamente a vocação da CPLP. Portanto, estou a dar a minha opinião. Acho que a CPLP deverá promover não um apoio institucional direto, porque isso implica montar programas de cooperação técnica de forma tradicional, que foram justamente aqueles que eu critiquei, não por não serem necessários, mas por não serem os mais estratégicos neste momento, mas sim, talvez, a CPLP possa provocar uma reflexão sobre quais deveriam ser os polos de inovação que beneficiam o fator comunitário e, nomeadamente, portanto, quais são os polos de inovação que têm uma relação direta com a língua. E, a partir daí, poder, eventualmente, suscitar junto dos agentes vários, nos distintos países, um conjunto de reflexões e, por que não, uma estratégia comum. Vou dar um exemplo. Propriedade intelectual. Extremamente importante ter uma política sobre a propriedade intelectual, sobre as patentes, o registro de patentes, porque vai influenciar as cadeias de valor. Existe uma experiência adquirida no Brasil, existe uma experiência adquirida em Portugal. É através dessa experiência adquirida que nós podemos potenciar um conjunto de ações estratégicas de toda a comunidade nessa área e parece-me uma área fundamental e estratégica para apoio dos vários países. Outro exemplo poderia ser, por exemplo, nanotecnologia. E pode parecer uma coisa assim um bocado extemporânea, mas não é. A nanotecnologia tem um potencial enorme de transformação industrial. Esse potencial é gerível por pequenos países, o que não é o caso de outras tecnologias, e, portanto, poderia aqui haver uma concertação para que a comunidade tivesse uma política na área da nanotecnologia. Eventualmente, dessa concertação viriam a nascer polos específicos de inovação nos vários países. Penso que isto é mais útil do que propriamente fazer, digamos, o apoio tradicional para a criação de uma instituição tipo fundo de ciência, etc. Isso acho que é a responsabilidade dos governos. Felizmente, os governos começam a ter meios e, portanto, quando os governos têm meios, e não estou a falar do problema recessivo de Portugal, nem estou a falar do problema muito específico da Guiné-Bissau, que é um país em pós-conflito, mas todos os outros países estão com orçamentos em crescimento, todos estão com orçamentos em crescimento, todos estão com uma pujança de crescimento bastante boa e, portanto, todos eles têm agora que começar a definir prioridades. Não se pode fazer tudo. E, portanto, se a prioridade for na área da ciência e da tecnologia, eu acho que é fácil encontrar os pontos de entrada para os melhores apoios e mecanismos institucionais. E creio que esses países têm agora possibilidades de o fazer. Se não o fizerem e se não considerarem prioritária a ciência e a tecnologia, é porque eventualmente fizeram outras escolhas e, portanto, isto aqui é um debate de políticas públicas e de saber o que é que os países escolhem. Agora, não é um caminho fácil de tentar, portanto, esquivar as escolhas de política pública de um país, dando ajuda ao desenvolvimento para desenvolver determinadas coisas que podem ser artificiais, porque o país não se engajou para desenvolver essas prioridades. Portanto, essa seria a minha sugestão. Em relação a Moçambique, as observações foram várias e todas elas na direção, digamos, de que Moçambique precisa de ter cuidados. E cuidados em relação a melhor potenciar
as suas riquezas. Existem 4 lições fundamentais que devem ser recomendadas a países que se encontram na situação como Moçambique. A primeira é de que tem que ter uma capacidade negocial muito mais elevada. Esse contrato que eu referi da ENI, Moçambique não viu nada. Portanto, passou por cima, os 4 bilhões. E ainda não saiu 1 metro cúbico de gás. Agora o governo moçambicano está a pedir contas à ENI, está a tentar recuperar, digamos, a pedalada para ver se consegue algum benefício de um acordo que passou por cima. E passou por cima por causa da forma como foi negociado. E há muitos outros exemplos, não é? Este é um exemplo um pouco mais visível, porque está debaixo do holofote. Mas em relação ao carvão, é muito interessante o que se está a passar, porque essas companhias que vão explorar o carvão em Moçambique, elas exportam carvão para onde? Elas exportam carvão para a China. Portanto, vem uma empresa brasileira investir na exploração de carvão no Brasil, em Moçambique, para mandar para a China. Portanto, o problema aqui é tentar conseguir que as cadeias de valor sejam agregadas à exploração. Não é? Portanto, o carvão serve para produzir energia, portanto, não há necessariamente uma condicionante direta de transformação local. Mas pode haver, por exemplo, conteúdos locais vários. Esses conteúdos locais, em inglês a expressão é local content, têm que ser negociados. E normalmente as negociações são muito ingênuas. São negociações de dizer, no ano tal, a maioria dos funcionários tem que ser do país, portanto, moçambicanos neste caso. E depois passa-se um pouco a bola para que o país forme esses funcionários. Não é? E se o país não os forma, a companhia está ilibada de qualquer responsabilidade. Diz, nós gostaríamos muito de recrutar engenheiros moçambicanos, mas não encontramos no mercado. Não é? Porque, de facto, formam-se engenheiros moçambicanos, talvez não tantos como necessários, os melhores vão trabalhar para outros sítios, não ficam em Moçambique, porque os salários que são pagos pelas empresas são diferenciados entre o salário do engenheiro local e o salário do engenheiro expatriado, com todas as justificações que normalmente vêm no envelope, não é? Dizer que é necessário isto e aquilo, e, portanto, a culpa passa a ser de ninguém, portanto, é um conjunto de boas vontades que não tiveram realização. Ora, é preciso fazer uma negociação completamente diferente. É preciso responsabilizar as empresas exploradoras para a criação do talento local. Não é o governo que tem que criar, não é o país. Tem que se pôr no contrato de que a empresa, no ano tal, tem que ter 80% de engenheiros moçambicanos e, para utilizar uma expressão brasileira, e você se vira. Não é? E quer dizer, e a empresa que os produza e que os vá buscar e que faça o pacote salarial, etc., que permite que isso aconteça e, portanto, passa a ser uma responsabilidade da empresa. Enfim, há um conjunto de negociações que têm que ser feitas e a terceira e talvez outra importante transformação é um mercado regulatório bem definido no país. No caso de Moçambique, pode-se entender que isso não exista porque tudo isto é muito novo e muito rápido e, portanto, é uma riqueza substancial. E, finalmente, a questão da industrialização, porque estes países todos precisam de ser industrializados a uma grande escala, porque nós vamos passar de uma população de 1 bilhão de africanos para uma população de 2 bilhões em cerca de 20 anos, e, portanto, é uma geração. Essa população de 1 bilhão que nós temos atualmente, todos os africanos que existem na África, vão estar a viver em cidades, porque 50% da população de 2 bilhões vai estar a viver em cidades, vamos ter megalópolis, vamos ter uma necessidade enorme de criar emprego moderno e a única forma de o fazer é através da industrialização massiva. Felizmente, o consumo tem sido o principal responsável pelo crescimento. Portanto, quer dizer, isto aqui pode se transformar num círculo virtuoso se, de facto, os recursos naturais da África forem aproveitados para bom ensejo. E é esse o teor principal do relatório do Africa Progress Panel, que foi lançado há 3 dias atrás pelo Sr. Kofi Annan. E eu estava presente no lançamento. Eu acho que, em relação à última série de questões sobre a geração vítima do crescimento sem emprego,
aqui temos que fazer uma diferenciação entre as várias realidades, não é? Porque existe agora um discurso demasiado, digamos, propagado de que existe o mesmo tipo de dificuldades nos vários países. E não é o caso. Portanto, o Brasil, neste momento, está com a sua taxa de emprego mais elevada da história. Portanto, mesmo com o crescimento relativamente modesto que vai ter em 2013, está no pico da sua taxa de emprego. E no caso dos países africanos, temos uma situação muito complexa do ponto de vista estatístico, porque há uma indefinição dos conceitos que são usados para definir o que é emprego, o que não é emprego, porque a maior parte dos empregos são precários. E, portanto, essa precariedade de emprego é que precisa de ser combatida mais do que propriamente a noção de desemprego. O que as pessoas têm são ocupações, não têm emprego. E, portanto, é preciso passar das ocupações para o emprego. E, portanto, precisa de se fixar, digamos, o crescimento económico para que seja um crescimento económico com qualidade e não seja apenas um crescimento económico que privilegia alguns. E, no caso de Timor, temos uma situação também muito parecida com o do Brasil, mas que é fomentada artificialmente por uma grande injeção dos recursos também, neste caso energéticos, que foram, durante um período bastante curto, objeto de uma política muito conservadora, mas que permitiu grandes reservas monetárias para Timor e que agora permite ao governo ter um orçamento relativamente fausto e de poder, portanto, transformar uma boa parte da economia numa economia dependente do setor público. Resolve o problema do curto prazo, mas não resolve o problema do longo prazo. Portanto, é preciso aqui também um processo de transformação. O que é um processo de transformação? Porque é uma palavra um pouco abusada. Em termos económicos, é pura e simplesmente a composição do produto nacional bruto passar de uma dependência de um determinado setor, neste caso, normalmente, setor primário, que emprega a maior parte das pessoas, para os outros, não é? E, claro, se é um processo de transformação, pressupõe-se que vai na via da industrialização e dos serviços. Portanto, temos situações diferenciadas dos vários países, é preciso ter em conta estes diferentes elementos e talvez, em reuniões como a que está a ter lugar, provocar este intercâmbio de experiências entre as várias realidades e, eventualmente, sim, criar, no espaço comunitário de língua portuguesa, uma maior fluidez da circulação de pessoas. Nós somos muito rápidos a fazer a circulação de bens, serviços, mercadorias, mas circulação de pessoas temos um bocadinho mais de dificuldade. Para encerrarmos este debate, eu vou fazer a última pergunta. Meu caro, depois de tantas ideias que vieram para aqui, só para sumarizar, qual deve ser o grande objetivo da CPLP na era da globalização? Caminho. Se eu soubesse, eu deveria ser o secretário-geral. Mas eu posso dar uma sugestão ao secretário-geral. A minha sugestão seria de que, de facto, nós temos uma realidade económica e política mundial em transformação muito rápida. Acho que, digamos, se tivéssemos que tirar um pouco a temperatura de tudo o que eu disse, seria esse o mote. A transformação é muito rápida e, portanto, não há verdades simples. Estamos num mundo muito complexo, todos dizem multipolar e, portanto, nós temos que nos adaptar a esse mundo multipolar. Parece-me que o investimento principal que a comunidade deve fazer é nas novas tecnologias. E com tudo o que isso implica, nas suas várias vertentes, etc. Mas eu penso que aí está a grande aposta para que a comunidade esteja no patamar superior da transformação. E estou a dizer isto numa perspectiva fundamentalmente africana, porque a maioria dos membros da comunidade são de África, onde eu vejo que as transformações nesta área são absolutamente estonteantes. Portanto, nós passamos de uma situação em que praticamente
não havia comunicações em África. Neste momento, minhas senhoras e meus senhores, há mais telefones celulares em África do que na Índia. Há mais telefones celulares na África do que nos Estados Unidos. E há mais telefones celulares na África do que na Europa. A taxa de penetração da internet neste momento na África é de 27%, muito baixa. Todas as projeções da União Internacional das Telecomunicações é de que em apenas 20 anos, será de 100%. Portanto, vejamos o que isto significa em termos de transformação. A área de valor mais rápida em crescimento em África é das novas tecnologias. E estou a falar da África porque é aquela que parte do patamar mais baixo. Portanto, imaginemos Brasil, Portugal, etc. Portanto, nós temos aqui uma multitude de possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias para fazermos o salto do sapo, como se diz em inglês, não é? Leapfrog. Então, vamos lá ao salto.